depois ela fala com a igreja, querido. Porque cada vez que a gente vai preparar uma palavra, ou tá com o coração disposto a ministrar algo da parte de Deus, aquilo já falou conosco, aquilo já nos ajudou e nos deu estratégia para áreas difíceis da nossa vida. É isso que o Senhor quer fazer aqui essa noite. Amém? Quem crê nisso? Eu quero falar contigo sobre uma coisa essa semana. Vamos ler a palavra primeiro? A palavra está lá em Mateus. Pega a tua Bíblia. A palavra está lá em Mateus, no capítulo 27, no versículo 11 ao 14. Tem um lencinho, pega na tua Bíblia. Lencinho, por favor. Lá dentro da sala, dentro de uma coisinha. Mateus 27, capítulo 11 e 14. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: Jesus estava em pé diante do governador, e este lhe perguntou: És tu o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Tu o dizes. Acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, ele nada. Então Pilatos lhe perguntou: Não ouve de quantas coisas acusam você? Jesus respondeu, porém, nada. Jesus, porém, nada lhe respondeu. De modo que o governador ficou muito, na minha versão diz impressionado, nessa versão diz muito maravilhado. Ali fala em presidente, mas aqui era diante de Pilatos que Jesus estava. Vocês conhecem essa cena, né? É o momento do julgamento de Jesus, quando ele é levado ao governador, quando ele é vendido por Judas, aprisionam Jesus e levam ele diante de Pilatos ser julgado. Fecha teus olhos, meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua palavra. Tu sabes, Senhor, quão tremenda é este momento, e que estratégia maravilhosa que tu dá para os teus filhos, se espelhando em Jesus, porque a tua palavra diz que devemos ser imitadores de Cristo. Senhor, que essa noite tu fale poderosamente à tua igreja, que tu fale poderosamente comigo, que tu nos direcione para aquilo que te apraz através desse ensinamento, desse momento tão difícil que passou o nosso querido Jesus. Senhor, me ajuda, Pai, porque de mim eu nada tenho. Fala conosco, Senhor, que eu diminua e que tu cresça, Pai, e que qualquer, Senhor, astuta cilada de Satanás que venha e queira roubar a tua doce palavra, que caia por terra agora pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, eu sei que é da tua vontade que nenhum dos teus filhos se percam, e eu também sei que é da tua vontade, Senhor, que tenhamos estratégias, e não as do homem, mas a de Deus, a de Jesus, encarnado, Filho de Deus nessa terra, o próprio Deus, que nos deu ensinamentos lindos e maravilhosos em momentos difíceis. Então, Senhor, abre agora o entendimento da tua igreja. Se existe, Senhor, qualquer distração que queira roubar a tua palavra na mente, no coração, nos sentimentos, nas emoções, que caia por terra agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, meu ajudador, eu te peço ajuda agora, Espírito Santo, ajuda que vem do alto. Espírito Santo, tu que faz a interpretação necessária na mente, no coração, é tu quem faz a aplicação prática no coração dos teus filhos. Me ajuda agora, Espírito Santo. É isso que eu te peço, pelo poder que há no nome de Jesus. E a igreja diz amém. Glória a Deus. Te assenta glorificando por essa palavra. Queridos, essa semana o Senhor me incomodou com uma palavra. Eu já estava com o esboço preparado, meu coração queimado por ela. E hoje pela manhã, aprove o Senhor que a gente trocasse, que veio essa palavra como um fogo consumidor, junto com outros direcionamentos de Deus, através de outros textos bíblicos e outras situações da minha semana,
o Senhor me deu a certeza e a paz que a igreja e eu precisávamos ouvir essa palavra, da forma com aplicação prática, da qual a gente vai caminhar aqui essa noite, porque foi desse jeito que o Senhor falou comigo. Vocês sabem que nesse momento, Jesus estava sendo julgado. Esse momento é um momento crucial do julgamento de Jesus, quando ele é levado a Pôncio Pilatos, quando ele é acusado de ser o rei, e ele não poderia ser rei, porque afinal já existia um governador, já existiam líderes. Então naquele momento isso seria uma total disparate da parte de qualquer homem dizer que era rei, ou que seria o Messias que viria. O texto ele é bem claro, porque foi um pouquinho antes do acontecimento. E se vocês forem olhar o capítulo 27, ele inicia com Judas traindo Jesus. E a partir da traição de Judas, é que Jesus é preso e é levado diante de Pôncio Pilatos. E ali Jesus fica. Vocês já imaginaram essa cena? E tem várias palavras aqui. E eu escutei essa semana uma ministração de um pregador, que ele trouxe alguns textos bíblicos, mas quando ele começou a falar sobre esta palavra, aquilo queimou meu coração e deu direcionamento da minha vida. E me deu estratégia, irmãos, para coisas simples que muitas vezes a gente não percebe que está na Bíblia, que Deus está dizendo, faça desse jeito, e a gente não aprende. Porque o que a palavra diz? Que nós devemos ser imitadores de Cristo. Então todo o exemplo da vida de Cristo é o qual nós devemos seguir. E aqui eu tenho certeza que Jesus ele estava no momento mais difícil da vida dele. Eu acredito isso, irmãos. Eu não acredito que foi só a crucificação, ser levantado no madeiro, sofrer dores. Mas foi quando um homem que era Deus, conhecia toda a verdade do universo, tinha contato com o Pai, fazia milagres, e bastava uma palavra dele naquele momento, e ele dissesse como ele disse: aquieta-te mar, acalma-te vento. Ele poderia ter falado qualquer coisa nesse momento, irmãos. E eu fico imaginando, eu no lugar de Jesus, sabendo de tudo o que sabia, Filho de Deus, o próprio Deus, com a presença do Espírito, que fez milagres e maravilhas, que expulsou legiões de demônio, lá no Gadareno, fez cego ver, fez um morto de 4 dias ressuscitar, só chamando ele pelo nome. E ele estava aqui, perante a homens que não compreendiam o que ele estava fazendo, aos religiosos, aos fariseus, aqueles que o perseguiam. Ele estava perante estes. E quando zombaram dele, olha o que o texto diz: que Jesus não falou nada. Por 2 momentos o texto fala que Jesus não disse uma palavra. Pelo contrário, ele responde assim: quem está falando isso é tu. Quando Pilatos diz para ele: tu és o rei dos judeus? E ele olha para Pilatos e diz: quem está falando isso é tu. Eu fiquei imaginando e eu fiquei refletindo, por que Jesus respondeu isso? Por que Jesus devolve a pergunta, se ele sabia quem ele era, se ele sabia o que ele podia fazer, ele sabia do propósito da vida dele. E quando alguém que é ímpio, que não sabe nada, e zomba ainda dizendo que ele é o rei dos judeus, de uma forma a zombar: olha, tu é o rei, mas está aqui preso, está subjugado à minha presença para eu fazer contigo o que eu quiser, e ainda tu foi preso, e pior, foi traído por um dos teus, que te vendeu por moeda. E aí eu fico pensando, porque Judas, querido, e essa semana eu conversava com uma irmã querida, e o Senhor me trouxe a reflexão desse texto. Às vezes a gente acha, e a gente tem convicção, que existe uma igreja perfeita, aonde um louvor é maravilhoso. Seguida a gente fala aqui sobre isso, né? Que existe um louvor maravilhoso, que existe um pastor e uma pastora ungido, que vão revelar toda a vida, que vão ser tão ungidos por Deus, que não vão ter erros, não vão acabar nunca magoando ninguém, perfeitos, santos.
Porque o que mais a gente tem aí são pessoas feridas por igrejas, por pessoas, e que saem de um lugar falando que saíram da presença de Deus e se afastaram em função de irmãos ou em função de pastores. Isso é bem verdade. E acontece muito de pessoas serem feridas. Mas muitas vezes, queridos, a gente fica com uma ideia de um ambiente perfeito para que eu nunca me perca. Ou para que eu nunca me desvie. Eu comecei a entrar no caminho do Senhor, comecei a fazer parte da obra, comecei a fazer no Evangelho, mas daqui a pouco eu tô lá naquela igreja e tem algo dentro de mim que me diz: meu tempo nessa igreja acabou, eu não tô sendo tocado da mesma forma. Aí eu começo a pensar: eu acho que é o pastor, eu acho que é a pastora, eu acho que é o prédio, eu acho que é porque o culto às vezes fica meio atrapalhado. Mas lá também não tem célula suficiente, não tem ensino bíblico. E aí a gente começa a fazer uma lista de coisas que na igreja não tem, e é por isso que eu não permaneço na presença de Deus. Mas geralmente as pessoas que fazem isso, irmãos, e eu falo isso por experiência própria, porque eu fiz isso, não só uma vez, eu fiz isso algumas vezes. Porque o primeiro amor com um lugar, com uma pessoa, com uma igreja, a gente se apaixona, a gente recebe revelação, a gente recebe profecia, porque ainda ninguém te conhece, o Senhor faz, o Senhor opera. Mas com o tempo que tu tá num corpo, é igual relacionamento, tu vai te acostumando. E aí a gente começa a culpar o nosso esfriamento espiritual, culpando o lugar. Pastor, não tem isso, não tem aquilo, eu acho que essa igreja não dá mais, eu vou procurar outra. E essa é a primeira ideia de quem começa a se afastar dos cultos, se afastar do Espírito Santo, se afastar da casa do Pai. E queridos, o que mais existem são pessoas que pensam isso. Mas as pessoas que pensam isso são as primeiras a não pensar o que eu posso fazer então para melhorar essa parte que não existe na igreja, porque somos corpo. Agora eu brincava, né? Orem, irmãos, por alguém do som, e é verdade, a gente tem que orar para que o Senhor traga todos os utensílios, porque a igreja é dele, ele traz. Só que, queridos, deixa eu te dizer uma coisa que Deus já falou comigo, e eu quero abrir um parênteses sobre isso agora, porque eu sou a primeira a orar por todas as áreas do que a gente precisa na nossa igreja, por pessoas entrando pelaquela porta. Mas de quem é a igreja? De quem é a igreja? É dele, tudo é para ele. Ele sabe ou não sabe de tudo o que a igreja precisa. Se ainda não aconteceu, é porque, escute, ele está trabalhando na minha vida, na tua vida, para o crescimento com o que tem aqui. E Deus já me mostrou isso claramente, irmãos. Quem crê nessa palavra? Quem crê que a igreja é do Pai, os utensílios, ele disse, quando os sacerdotes, quando os homens de Deus no Antigo Testamento começavam a construir o templo, o que Deus falava? Eu que mando os utensílios, eu que mando os levitas, eu que mando o ouro, eu que mando a prata. E glória a Deus, o Senhor tem nos sustentado, glória a Deus por isso. A gente é uma igreja próspera, mas a gente é uma igreja próspera dentro da necessidade do corpo da igreja. E se ainda não veio algumas coisas, se não chegou pessoas prontas aqui nessa casa para assumir algumas áreas, deixa eu te dizer, o Senhor quer trabalhar na minha e na tua vida, para que nós possamos fazer a diferença nessa casa, e não dizer o que falta, e é por isso que eu vou sair. Então eu abri esse parênteses, não tinha nada a ver com o que eu ia falar, mas o Senhor me trouxe a lembrança, é isso. Mas quantas vezes a gente faz isso? E eu saí de igreja por isso, irmãos. E por que eu estou falando isso? Porque eu olho para Judas. Judas teve o melhor sumo sacerdote. Ele teve o maior pastor de todos. Judas andou lado a lado com Jesus. Mas é porque naquela igreja eu não vejo mais milagres e maravilhas. É por isso que a igreja está fraca. Eu não vejo mais naquela igreja gente enxergando e é cego. Eu não vejo mais naquela igreja o Senhor multiplicar o ouro e a prata. E a gente fica, queridos, às vezes preso a isso. E a gente acha que essas desculpas que nós damos, é por isso que o nosso crescimento,
que o nosso crescimento espiritual, a nossa maturidade espiritual não acontece. Isso é uma tendência do ser humano, da gente sempre jogar para fora aquilo que precisa ser mudado primeiro aqui dentro. Eu saí de igrejas por isso. Eu também saí de igrejas com a ideia inicial de ir para uma igreja melhor. Só que antes de eu orar e perguntar para Deus, antes de eu me colocar na presença dele, eu tomei a atitude sozinha de sair. E quem faz isso se afasta. Não vai para igreja nenhuma. Porque na verdade a pessoa não está procurando uma nova igreja. Ela está procurando só uma desculpa para sair daquilo que está incomodando. Então, por que eu falo isso? Porque eu olho para esse texto e olho para Judas. E eu penso, Deus, Judas teve tudo. Judas teve a melhor igreja, teve o melhor corpo, teve ali todos os ensinamentos. Ele teve todo o Novo Testamento falado, ditado, vivido, vivenciado. Ele teve todas as descrições dos milagres e maravilhas dos 3 anos de Jesus. Imagina, queridos, ele teve uma coisa que não está na Bíblia. Ele sentou do lado do mestre e o mestre próprio revelou para ele o que estava por vir, contou para ele, foi amigo corpóreo, físico dele. Ele viu Jesus fazendo tudo isso e foi suficiente, queridos. Melhor pastor de amor que muitas vezes a gente não consegue. Quem foi o homem que nos ensinou a amar uns aos outros? Quem foi o homem que teve o poder de andar sobre o mar, de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho, fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar? Era esse espírito que estava com Jesus. Jesus viu, Judas viu Deus frente a frente. Quantas vezes a gente precisa, irmã, e a gente pensa que é Deus falando só dessa forma? Porque se eu for num culto e ninguém se levanta e diz assim te diz o Senhor, irmã Cris, a tua vida é isso, o direcionamento que tu pediu para Deus é este. E se isso não acontece, sabe qual é a sensação que a gente tem às vezes? Eu já tive isso. A gente sai do culto pensando que naquele dia Deus não falou. E a gente sai com a sensação de vazio. Mas sabe por quê? Porque a gente precisa do Deus que fala através do outro. A gente precisa do bezerro de ouro. A gente precisa de alguém físico. Senão a gente não aprende. Mas Deus está falando agora, através da palavra revelada. Deus fala contigo desde o momento que tu decide sair da tua casa. Ele está falando no teu coração. E ele estava lá com Judas. Jesus estava com Judas. Mas isso não foi suficiente para Judas trair Jesus. E com um beijo, Jesus sabia que ia acontecer. E quando ele chega diante de Pilatos, e esse cenário é um cenário de extrema pressão, é um cenário de extrema aflição. Quem já passou por situações semelhantes de injustiça, de alguém estar falando algo sobre a tua vida, sobre a situação que tu está vivendo, sobre até quem tu é, sem saber quem tu é. Quantas vezes, irmãos, a gente passa por pressões dessas? Pressões que muitas vezes o inferno nos coloca. E os nossos acusadores estão à nossa volta. Qual é a vontade que nós temos? Qual é a primeira vontade, irmã Mari, que a gente tem? Quando a gente é afligido. Quando Satanás chega que nem um vento e começa a dizer: tu não sabe, tu não tens, você não sabe, tu não és um fraco, limitado, que só tens apenas fé. Aí tu te levanta e diz para ele: mas eu digo, isto basta para mover os braços de Jeová. E aí tu diz para Satanás: eu posso ser cordeiro, eu posso ser fraco, posso não ter nada mesmo, e eu não tenho, mas isso basta, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Queridos, agora, quando Jesus está na frente de Pilatos, e Pilatos falando tudo isso para ele, e diz para ele: olha, tu está sendo acusado pelos sacerdotes, pelas pessoas mais importantes que existem na terra. Naquele momento a visão de terra era essa,
Já te imaginou, Luiz, sendo acusado por pessoas importantes, por sacerdotes, por anciões, pelo presidente? Imagina se vem agora alguém, te coloca num lugar, e eu vou te dizer que isso já acontece. Agora mesmo, foi assinado Qual é o país que não pode agora pregar a Bíblia? Teve um país agora, essa semana, hoje, foi assinado um decreto de que não pode pregar a Bíblia livremente. Acho que é em algum país da Europa, não me lembro. Londres? Foi falado. E a gente tem um projeto, se vocês não sabem, de lei no Brasil, que já diz que dependendo do que for falado no altar, vai ser visto como racismo, como homofobia, como preconceito, como machismo, quando a gente ensina princípios básicos da palavra. E eu vou dizer para vocês, isso já está acontecendo. Isso que aconteceu com Jesus, que ele não estava sendo compreendido, que o propósito da vida dele estava sendo colocado em xeque, e ele estava ali na aflição infernal. Irmãos, isso daqui é a visão caótica do que o inferno faz na tua e na minha vida, quando ele coloca pessoas que não conhecem o teu propósito, que não sabem por que tu está andando, que não entendem nada sobre Jesus, te acusam, te dizem que tu não é, te dizem que tu não é capaz e ainda zombam da tua cara. Mas essa noite Deus está ensinando uma estratégia. Essa noite Deus está ensinando que o silêncio, a gente não pode discutir, a gente não pode argumentar, a gente não pode explicar para quem não sabe e não tem nenhum comprometimento com o teu propósito. Pilatos tinha algum comprometimento com o propósito de Jesus? Deixa eu te dizer, ele tinha, sabe qual? Para que se cumprisse a vontade de Deus sobre a vida dele. Ele precisava se justificar, ele precisava argumentar e dizer sim, eu sou o rei. Ele precisava evangelizar. Não se evangeliza diabo, não se evangeliza Satanás, não se fala com quem não conhece o teu propósito. Não se argumenta com quem está tomado pelo diabo, te acusando de coisas que não são reais sobre a tua vida. Queridos, aprenda com Jesus aqui essa noite, com o Rei dos Reis. Deus estava ali, sendo acusado por uma multidão de pessoas que zombavam e que diziam: olha, mas tu não é o rei. E o que ele fala? Isso é tu que está dizendo. E ele disse: tu não vai falar nada. Como tu consegue ficar em silêncio? Irmãos, a gente consegue ficar em silêncio? Quando alguém diz alguma coisa que não é? Ou quando alguém traz uma situação irreal sobre ti? Ou quando alguém acusa? Ou quando alguém vem e fala sobre alguma coisa distorcida do evangelho? Não adianta argumentar. Não adianta falar. A pessoa não vai ouvir. O Senhor está nos ensinando aqui sobre o silêncio. Não é o silêncio de não fazer nada e só orar. É um silêncio estratégico com quem não tem comprometimento nenhum com o propósito pelo qual a tua vida está firmada. Se a tua vida está firmada com Deus, se tu tem um propósito, se tu tem algo e tu está vendo que tem levante de Satanás, que estão te levando preso, que estão te levando para uma situação aonde tu vai ser acusado por pessoas que só querem te destruir, te derrotar, ver quem tu é, a pior parte de ti, não discute. Jesus está ensinando que ele não falou absolutamente nada. Ele foi, como a palavra diz, como cordeiro mudo. Por que cordeiro mudo? Porque ele não podia argumentar. Ele não tinha como argumentar com pessoas que não iam nem compreender. O que o apóstolo Paulo fala sobre aquele que está na carne, sobre aquele que não entende o que é espiritual, sobre aquele que não sabe nada sobre Deus? Adiantaria Jesus dizer para ele, tentar mostrar para ele o que era o reino de Deus? Jesus já sabia que o silêncio dele era necessário, e ele estava ali: cumpra-se em mim o teu querer, Deus. Isso significa que Jesus estava tranquilo com isso? Eu fico me imaginando a posição de Jesus, e eu já passei por muitas situações muito semelhantes. Quem aqui já está pensando em situações que passou semelhantes a essa?
situações de acusação, de pessoas que se sentem melhor, de pessoas que acham que são melhor, que entendem da tua vida mais do que tu mesmo. O que tu quer na igreja? Vai para a igreja de novo? Que igreja? E aí tu tenta explicar para a pessoa o que é a igreja, o teu propósito, quem tu é com Deus. Tem vezes, queridos, que não dá para discutir com Satanás. Tá ouvindo louvor de novo? Desliga isso daí. Agora é santa, só porque tá ouvindo louvor. Agora é a melhor pessoa do mundo. Há pouco tempo estava lá, agora está aí ouvindo louvor. Não é assim? Não tem pessoas na nossa casa que fazem isso. Tem Pilatos na tua casa, querido. E tu não vai ganhar com ele argumentando. Tu não vai ganhar dele argumentando, trazendo à luz, elucidando a situação da tua vida atual. Tu não vai argumentar para mostrar o que é Deus na tua vida, se quem está cego não enxerga e está sendo enviado por Satanás, não tem compromisso nenhum com o propósito de Deus na tua vida. Queridos, eu lembro de uma cena, enquanto eu li esse texto, e eu pensava sobre o silêncio. Como é difícil fazer silêncio, né? Meu Deus! Irmãos, eu tenho uma coisa desde que eu nasci, desde que eu era pequena, minha mãe está aqui para dizer que é verdade. Desde que eu era pequena, sabe o que mais me incomodava? E me incomoda. Situações que são irreais e alguém vem e distorce a situação. Eu odeio injustiça. Odeio ver o que está acontecendo e vem alguém com uma intenção ruim, distorce aquela situação. Queridos, eu vi um leão, eu preciso esclarecer. Isso é de mim. Eu não consigo ver alguém sendo machucado, magoado por alguém injustamente, transformando uma situação. Fofoca. Irmãos, eu tenho isso desde pequena. Eu perguntava por quê, eu argumentava, eu ficava na frente tentando provar para pessoas. Eu sou até hoje. Até hoje. Se eu me sinto injustiçada, ou se eu não me sinto compreendida por alguém, se a pessoa pensou algo que eu não quis dizer, ou teve uma sensação de mim que não é a real, irmãos, eu fico na frente dessa pessoa argumentando até que ela compreenda o que eu quero dizer, ou que ela entendeu errado. E eu vou dizer, às vezes isso é um defeito, às vezes não, na maior parte das vezes. Porque tem vezes que não adianta a gente argumentar e tentar mostrar, porque tem pessoas que não vão enxergar, por mais que tu mostre evidências. Na psicologia, em terapia, quando uma pessoa tem uma visão distorcida da realidade, ou de si mesma ou do mundo, a gente senta a pessoa e começa a fazer o que se chama teste de evidências. Porque às vezes a gente distorce aquilo que pensam sobre nós a partir do como eu me sinto. Por exemplo, se eu tenho uma crença, uma ideia sobre mim, de que eu não sou capaz ou que eu não sou boa o suficiente, qualquer coisa que alguém me diga que seja semelhante a me trazer essa sensação de que eu não sou boa o suficiente, eu vou dizer, viu? Fulano está pensando isso de mim, eu não sou boa. Então, quando a gente vai fazer terapia com uma pessoa, a gente senta com ela e a gente pergunta, tá, mas por que tu tá te sentindo dessa forma? Porque fulano falou isso. Tá, mas ele falou dessa forma? Quais situações que te fizeram parecer? Então, a gente traz aquilo que é material e óbvio para tentar convencer a pessoa que o que ela tá vendo é uma distorção. Que aquilo que ela está imaginando, pensando, é uma sensação dela, porque ela desde pequena foi criada diminuída, incapaz, que ela não tinha capacidade de nada. Então, quando a pessoa cresce, ela faz isso com todas as outras pessoas. Então, a gente traz teste de evidência. Só que deixa eu te falar, tem pessoa que não adianta fazer teste de evidência, porque ela não está comprometida com o propósito. Ela não vai ver, ela está convicta. Ela está com toda a certeza na vida dela que tu é maluca, que tu é louca, que aquilo que tu tá vendo não é real. E eu estou falando da palavra de Deus, tá? Estou falando de crente. E eu estou falando daquela pessoa que dentro da tua casa não é crente. E que às vezes não compreende nada do que tu tá fazendo. E eu estou falando também de situações no trabalho, na nossa vida emocional. Agora, no mesmo momento
A gente às vezes pensa que Deus ele está calado e não está falando conosco. E olha, analise isso. Deus aqui, na pessoa de Jesus, ele estava calado. Mas ele não estava fazendo nada. Ele precisaria comprovar para Pilatos, para os sacerdotes, para todos aqueles homens, o porquê que ele estava ali? Ele sabia, Deus sabia. Ele ficou em silêncio, mas ele não estava sem fazer nada. Ele estava indo em rumo ao propósito, focado. Se Jesus não fosse Jesus e não estivesse convicto do propósito dele, perdesse tempo, porque é isso que a gente faz, explicando para Pilatos, tentando convencer os sacerdotes, queridos, ele ia ficar envenenado, com isso na cabeça todo o tempo, e ia esquecer do propósito. Então ele simplesmente ficou em silêncio. E às vezes a gente acha que o silêncio de Deus é porque ele está ausente. Mas deixa eu te dizer, o silêncio de Deus na minha e na tua vida não é porque ele está ausente. Às vezes Deus fica em silêncio, às vezes não mostra uma atitude clara. Mas sabe por quê? Porque ele quer te mostrar que ele está no controle da tua vida. Porque para aquela situação tem um propósito claro. Tem algo que precisa ser revelado. E aí eu e você temos que orar pelo quê? Senhor, revela o teu propósito. Jesus disse, me tira desse cálice? Disse. Quando? Quando Jesus falou? Vamos para o capítulo anterior, queridos. A gente escutou o silêncio de Deus. E eu disse que o silêncio de Deus nem sempre é para não estar te ouvindo, irmão Sônia. Às vezes o silêncio de Deus está alinhado com o propósito dele. Agora no capítulo anterior, a gente vê Jesus falando bastante. Sabe aonde, queridos? Sabe aonde que ele fala bastante? E para a pessoa certa, da qual ele expõe as suas dores, as suas tristezas. E ele diz, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus sabia pelo que ele ia passar. Então ele se separa. Leva 3, os mais íntimos. Porque quando a gente está passando por luta, que a gente está passando por injustiça, por julgamento, por prova, querido, escute. Se tu está passando por uma prova, que tu não sabe a origem, e que tu sabe que tu vai ter que passar, e às vezes é de Deus, pega 3 mais próximo e diz assim, vamos orar comigo, e leva para o Getsemane. E aí sim, nos pés do Pai, tu não fica mais em silêncio. Tu vai falar para quem? Para quem está alinhado com o teu propósito, para quem sabe. E aí para Ele tu apresenta, tu rasga teu coração, tu diz, Senhor, eu sei da aflição que eu vou passar, eu sei que é teu projeto, teu propósito, se possível for, Deus, passa de mim, mas se não for, cumpre em mim o teu querer. Essa foi a força que Jesus buscou. Ele buscou a força no Getsemane, em oração, onde ele chorou lágrimas de sangue, mas que também proporcionou que os anjos do Senhor viessem e consolassem ele. E aonde ele conseguiu ter renovo, força, sustentação para poder chegar na frente de um tribunal injusto, aonde homens que não conheciam nada da palavra, que achavam que ele estava fingindo e que ele não era ninguém, e Jesus com uma palavra poderia acabar com tudo. E assim nós também somos. Às vezes, queridos, com uma palavra a gente pode acabar com tudo, mas é necessário que a gente não tenha palavra nenhuma para no silêncio argumentar, porque o silêncio argumenta mais com quem não está alinhado com o propósito de Deus para a tua vida do que tentar explicar. Você já ouviu falar que com o diabo a gente não conversa? Com o diabo a gente argumenta? Com o diabo a gente explica? Ele vai compreender o teu propósito, o que tu está fazendo? Não vai, querido. E aqui que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne, contra homens, contra mulheres. Querido, essa noite o Senhor está falando comigo, contigo, que tu não tem que gastar as tuas palavras com quem não tem poder, com quem não pode ajudar, com quem não pode direcionar para o teu propósito, com quem além de não entender ainda vai te enfraquecer mais.
Então a gente entrega tudo para Deus, para o Rei da Glória, que às vezes fica em silêncio, mas o silêncio dele tem um significado. Está alinhado com o propósito de Deus, te direcionando para a vida. Amém? Te coloca de pé. Nem todo ataque de Satanás merece resposta. Nem todo merece resposta. Injustiça não merece resposta. Provocação não merece reação. Provocação, irmã Mari, não merece reação. E existe um tipo, querido, de silêncio, que é esse, que na verdade às vezes a gente pode achar que esse silêncio é visto como fraqueza. E talvez o nosso adversário veja. Mas se eu ficar quieto, ele vai ter a sensação que está vencendo. Então eu preciso explicar, argumentar, porque senão ele vai ficar mais forte ainda. Jesus está nos ensinando o contrário. Jesus está nos ensinando que quando ele ficou quieto, ele já estava fortalecido para ir em caminho da cruz e trazer a coroa da vitória para mim e para ti. E ele chegou na cruz, sim, como um cordeiro mudo. Mas depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou e bradou como um leão da tribo de Judá, queridos. Ele bradou para nos dar a coroa da vitória, para que eu, hoje e você pudéssemos estar aqui falando no nome dele. Queridos, eu lembro de Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas foram presos injustamente, porque eles estavam pregando o evangelho. Você conhece a palavra. Quando eles chegam e são presos, tinha um carcereiro. Qual é o objetivo do carcereiro, Nara? Guardar para que os presos não saiam. O carcereiro tem um único propósito. Qual? Guardar. Esse é o propósito do carcereiro. A vida dele estava nisso. Quando Paulo e Silas entram na prisão, eles pararam para argumentar com o carcereiro e disseram: veja bem, nós somos presos injustamente, a situação não foi essa, estamos aqui sofrendo, por favor abra para que a gente possa sair. Eles poderiam fazer isso. O que eles iam ouvir do carcereiro se eles perdessem tempo, força e cansassem na frente daquele carcereiro? Eles iam ter o quê, queridos? A resposta dele: não, se eu libertar vocês, quem morre sou eu. Então o propósito da minha vida, o propósito de Satanás na tua vida, querido, é roubar a tua salvação. E ele vem através de pessoas para distorcer a verdade da palavra, para distorcer a tua identidade com Cristo, para dizer que tu não pode, tu não és, tu não sabe. O que tu está vivendo é uma grande mentira, essa igreja não é para ti. É assim que Satanás, ele vai fazer na tua e na minha vida. E tu não pode argumentar com o capeta. Tu não vai argumentar com quem tem cárcere, que tem a sua vida já destruída, que o fim dele é o lago de fogo e enxofre, e ele quer te levar para lá. O carcereiro, ele está preso junto com quem ele aprisiona. Porque se ele não estiver guardando aquilo dali, ele vai ser morto. Paulo e Silas entram na prisão e eles vão fazer aquilo que eles aprenderam. Aí nesse momento eles não só ficaram em silêncio, mas eles não argumentaram para o carcereiro, eles não conversaram com esse homem que tinha chaves na mão. E eles sabiam e entendiam que se eles estavam ali, Deus tinha um propósito. Porque a vida deles estava alinhada com a palavra. Eles estavam falando, e mesmo sem compreender e entender, eu vejo Paulo e Silas na prisão fazendo o que Jesus fez no Getsemane. Paulo está doendo, eu não sei o que está acontecendo. Também está doendo, tem um louvor que canta, né? Também estou sentindo dor. Mas vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus. E eles começam a louvar, a engrandecer, mesmo em meio à dor, em meio à aflição. E Jesus fez isso, adorou ao Senhor. E quando eles louvavam e adoravam, a abertura dos cárceres não veio das mãos desse carcereiro. Pelo contrário, eles não falaram nada com ele, mas veio um terremoto sobrenatural. Um terremoto que abriu as grades. Eles foram livres.
E sem eles pregar para o carcereiro se converte. Porque eles ficaram ali. Queridos, não argumente com quem tem um único propósito. Um único propósito, que é destruir a tua vida, destruir a tua identidade com Cristo, destruir a tua comunhão com Deus. Faça silêncio, mas silêncio estratégico. O silêncio que Deus quer. Agora é com o Senhor, não. Com o Senhor tu abre o teu coração. Fala para Ele, adora Ele, engrandece o nome dEle. E diz, palavra sincera: Deus, eu não estou entendendo porque isso está acontecendo. Se possível, Deus, livra de mim esse cálice. Mas se não é possível, Deus, então cumpre em mim o teu querer. Me mostra, me revela, me renova, me reforça. Amém? Essa noite o Senhor está te dando uma estratégia. Está me dando uma estratégia. Jesus estava ali, ele não precisou fazer terapia com Pilatos. Ele não explicou para Pilatos como ele estava se sentindo, que ele estava sendo ridicularizado. Ele não precisou, que não ia ajudar. Paulo e Silas na prisão também não. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, aí ele falou. E falou muito. Porque quando ele falou, ele não só falou como um cordeiro, mas ele falou como o leão que brada. O leão da tribo de Judá, queridos, está aqui essa noite. Amém. E ele está falando contigo e comigo. E a palavra diz que nós devemos ser imitadores de Cristo. Está passando por cárcere? Está passando por injustiça? Está passando por distorção, por perseguição? Está passando por uma situação que tu não sabe nem o que fazer com ela? Tá. Não discute, não tenta provar para ninguém. Vai para o único lugar. Para o único lugar que pode mudar a tua história. Amém? Vem para frente, querido. Vamos entregar para o Senhor essa noite. Vamos orar com Ele. Tivemos um momento aqui tão lindo, tão maravilhoso de oração. Queridos, há um tipo de silêncio que ele é força. Ele é força, não é fraqueza. Fecha teus olhos. Eu vou fazer uma oração e depois disso a irmã Kelly vai contar o testemunho dela. E eu sei que Deus trabalhou na vida dela nessa semana, na semana passada, e eu sei que tem tudo a ver de encontro com isso que a gente está falando, querido. Meu Deus e meu Pai, eu oro por essa palavra, Deus. Obrigada, Pai, pelo que Tu fez até aqui. Obrigada, Deus, pela Tua estratégia. Nos ajuda, Senhor, porque quantas vezes não conseguimos ficar quietos frente a situações que não precisamos falar nada, Deus. Mas também, Senhor, em contrapartida, quantas vezes falamos e não falamos o que precisamos falar. Então, Senhor, nos ajuda a entender, principalmente discernir o que é a astuta cilada de Satanás. Quando é hora de falar e calar, mas principalmente, Senhor, nos ajuda a discernir as vozes que escutamos. Quem são nossos acusadores? Quem são as pessoas que estão alinhadas com o Teu propósito? Em quem podemos confiar? Senhor, nos ajuda essa noite com discernimento. Nos ajuda, Senhor, a entender que estar no Getsemane é o lugar de abrir o coração, mas estar na frente de Satanás e de acusadores é o lugar de calar e silenciar. Obrigada, Jesus, pela Tua palavra. Amém, Jesus. Boa noite, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Tô meio ruim de voz, né? Um gripão, mas vou ler um versículo aqui da Bíblia que falou comigo essa semana, que é bem o que aconteceu, né? Aqui diz assim, em Isaías 43, 18: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. 19: Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Então, pessoal, eu queria falar que há 5 anos atrás a gente acabou perdendo o nosso lar, que foi que a gente cresceu. Então, mas Deus
Deus sabe de todas as coisas, né? Me emociono de falar porque Ele sabe o quanto eu desejava isso, né? Mesmo por perseguições, coisas que o inimigo tenta, né? Mas Deus é maior, Deus é poderoso, então Ele faz milagres, Ele cumpre promessas, né? E eu sempre confiei nele, eu sempre preguei a Ele, sempre orei, pedi pra Deus pra nada que não fosse dele, não viesse, né, pra nós. Então Deus cumpriu, Ele devolveu o nosso lar, voltemos pra lá, agora estamos construindo de novo, com força, fé, esperança, né? E eu creio, eu confio que tem promessas melhores, né? Eu tenho um desejo muito grande de abrir uma obra do Senhor lá. Se Deus quiser, vai dar certo. Porque nós não vivemos mais por nós, mas sim por Jesus Cristo, né? Então, eu confio muito nele. Então, eu entrego a Ele as nossas vidas, a vida de cada um que está aqui. Que Deus abençoe todo mundo, que as promessas de vocês se cumpram, porque Ele cumpre. Não pense que não, Ele cumpre. Mesmo a gente sendo falho, às vezes a gente pensando, ah, Deus, será que era isso mesmo? Não. Ele cumpre, é isso sim. Se for para acontecer, vai acontecer, tá bom? Que Deus abençoe cada um. Que cada um de vocês vão para os seus lares. Que durmam com a graça Aleluia. do Senhor. Que o Espírito Glória Santo toque no coração de cada um, tá bom? Eu queria louvar, mas hoje vai ser impossível. Tá bom? Obrigado. Uma boa noite para vocês. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus, queridos. E a Kelly, algumas semanas atrás, antes dessa bênção vir, ela teve uma atitude de posicionamento. Ela fez um jejum, ela se posicionou, ela orou. E ela se colocou no altar de Deus. E a vida deles tem estado. E é assim que acontece, queridos. Quando a gente decide se colocar no altar do Senhor, a gente se posiciona, o Senhor ele vai restituindo. Porque isso é promessa. É promessa de Deus. Vamos orar e nos despedir, queridos. Amém. Meu Deus, meu Pai, obrigada, Pai, porque Tu é fiel, Jesus. Obrigada por esta palavra, Deus. Que os meus irmãos aqui essa noite, Senhor, venham ter essa palavra, que venham buscar mais de Deus a partir dela. Que venham estudar sobre ela, Senhor, se fortalecer, que as árvores do céu não venham roubar. Deus nos ajuda a ter discernimento espiritual, Pai. Porque quantas vezes nos perdemos explicando para quem não temos que explicar, mostrando coisas para quem não temos que mostrar. Pessoas que não estão comprometidas com o Teu propósito na nossa vida, Deus. Que o nosso propósito seja alinhado contigo essa noite. Eu te entrego a vida de cada um dos meus irmãos aqui essa noite. E eu te glorifico, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, amados. Olha só. Quarta-feira, né? Sábado nós teríamos a reunião dos homens, só que assim, ó, sábado agora a gente vai ter um culto não. Congresso, um seminário? É um congresso de liderança na nossa igreja, lá na sede de Porto Alegre. Quem pode ir? Todos que quiserem, tá? É um congresso de líderes, tá vindo 2 pastores, tá vindo um de Campinas e outro, não sei de onde é. Acho que os 2 são de São Paulo, uma bênção, vão estar meditando sobre liderança. Então assim, todos podem ir, o valor é bem pequeno, é só mais pelo almoço mesmo que vai ter. Quem puder e quiser ir, vai ser sábado, me fala. A gente vai fazer a reunião dos homens lá em casa, mas aí eu não tenho como faltar lá. Tem que estar lá, vai estar lá. Então, todos que quiserem fazer parte lá, vai ser uma bênção. Os pastores estão muito cheios da graça de Deus. Vão estar trazendo a palavra sobre liderança. Então, fica o convite para a igreja, quem quiser vir. Tá? Domingo, culto da família. E eu lembrei uma coisa, dia 2 de agosto agora, a gente está fazendo aniversário. 2 anos de igreja. E a minha ideia de fazer, então, dia 1º de agosto é domingo. Vai ser ceia também. Então, eu queria fazer um almoço dia 1º, né, domingo, 1º de agosto. Hã? Não, mas é que tá, a gente podia fazer no dia 1º de domingo o almoço, junto com a ceia. É. Não que a gente não possa fazer uma vigília também, né? Amém. Mas vamos maturar a ideia então, tá? Eu lembrei agora que agosto é aniversário, eu pensei, a gente podia fazer dia 1º. Mas amém? Então sábado agora,
culto de líderes, aliás, seminário de líderes, quem quiser participar, tá aí, ó, vai ser uma bênção. E não me procura no final do culto e vai ser uma bênção. Amém? Levante suas mãos. Senhor, obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso. Nos leva na tua paz para os nossos lares e que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo seja sobre essa igreja, sobre a igreja de Jesus em toda a terra. E nós que tomamos posse dessa palavra dizemos amém. Senhor, te abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, ainda bem que eu vim.